Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Manual do Apocalipse. Se você já viu algum filme de zumbi, já deve ter se perguntado o que causou a infecção ou como surgiu o vírus que transformou a maioria da raça humana em zumbis. Bem, na maioria das vezes, os filmes nunca mostram ou revelam a verdadeira origem do apocalipse zumbi. Mas se você for um bom observador, poderá ver que algumas cenas deixam pistas que nos levam até a verdadeira origem do vírus. No vídeo de hoje, iremos analisar o que realmente causou a epidemia de zumbis no filme 28 Days Later, que aqui no Brasil ficou conhecido como Extermínio. Lembrando que iremos falar sobre ambos os filmes Extermínio 1 e 2. E lembrando também que pode conter alguns spoilers, então caso não tenha assistido ainda, pause ou feche o vídeo e vá assistir o filme, porque tenho certeza que você não vai se arrepender. Tudo começou com simples distúrbios, mas na verdade pode-se notar que era algo bem diferente, já que os primeiros relatos ocorreram em pequenas cidades e vilarejos do Reino Unido. Então não era necessário chamar a atenção dos telejornais para encobrir o que estava acontecendo, pois o caos já havia tomado conta de tudo nas ruas e podia se ver através da janela das casas. Ao que parece, se tratava de um vírus que entra na corrente sanguínea, transformando as pessoas em máquinas assassinas sedentas de sangue. E quando o governo se deu conta do caos que estava acontecendo, o governo tentou tomar medidas para evacuar a cidade o mais rápido possível. No entanto, já era tarde demais. A infecção já estava por todos os lados. E é assim que começa a história do filme Extermínio, o fim dos tempos que mostra o quão horrendos são os seres humanos antes mesmo de serem infectados pelo terrível vírus da raiva. E a forma como os governos e a sociedade local reagem à situação é muito interessante, mas o que me mais chama atenção é a história por trás da origem desse vírus, que inicialmente foi criado para ajudar a raça humana. Então, no vídeo de hoje, te contarei a verdadeira história por trás do vírus dos filmes Extermínio 1 e 2 e seu verdadeiro objetivo. No ano de 2002, a ilha da Grã-Bretanha foi invadida pelo vírus da raiva, e os meios de comunicação consideraram isso como pequenos distúrbios e simplesmente ignoraram. Mas logo em seguida, tomaram conhecimento dos relatos de assassinato e morte em pequenas cidades. Depois, os infectados começaram a atacar cidades maiores, como Londres e Cambridge. 8 dias depois do primeiro relato de surto do vírus, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha declarou estado de emergência, declarando a lei marcial. No entanto, as zonas de bloqueio que protegiam Londres e Manchester foram derrubadas por hordas de infectados, deixando claro que qualquer um que estivesse dentro das cidades deveria evacuar o país o mais rápido possível, resultando em superlotações de aeroportos e estações de metrô, já que esses lugares foram invadidos por centenas e milhares de sobreviventes que não queriam ficar para morrer ou se infectar, assim cavando as suas próprias tumbas. Todo esse caos teve um fim quando a Grã-Bretanha foi posta em quarentena pela ONU e a OTAN, e 13 dias depois, a sociedade britânica acabou decaindo e o país foi completamente devastado pelo vírus da raiva. Esse com certeza é um dos vírus mais perigosos já catalogados, pois é preciso apenas uma mordida ou contato com sangue para se infectar, já que o vírus se espalha através do contato com sangue ou saliva, ou seja, mesmo que você beijasse alguém infectado, porém assintomático que não demonstra sintomas, você poderia se infectar com a saliva daquela pessoa infectada, e assim você viraria um zumbi violento. Quando o vírus invade o corpo do hospedeiro, é questão de minutos ou até segundos para apresentar os sintomas do vírus e sucumbir à infecção, como é visto nos dois filmes. Quando se é mordido ou deixa cair sangue de infectado no olho ou na boca, a pessoa é infectada e se transforma logo de imediato.
já que o período de incubação desse vírus é muito curto, assim não dando tempo para o hospedeiro reagir, e é por isso que esse vírus é extremamente perigoso. Agora vamos imaginar a seguinte situação: sua irmã ou irmão foi mordido por um infectado e você só tem 10 segundos para pensar se você deveria sair correndo ou dar um tiro na cabeça. Mas ainda assim seria uma escolha bem difícil. O tempo de incubação do vírus varia de pessoa para pessoa e também dependendo da quantidade de vírus que a pessoa foi exposta, se foi por uma mordida ou vômito de sangue no rosto. Mas não se engane, são apenas alguns segundos a mais, que só irão dizer se você vai viver ou não. Como já havia dito anteriormente, uma vez que uma pessoa é infectada com o vírus da raiva, os sintomas meio que aparecem de imediato. Para começar, um dos primeiros sintomas que o infectado começa a sentir é um forte espasmo muscular em suas extremidades, resultando em contrações e uma movimentação muscular involuntária, fazendo com que o infectado perdesse o equilíbrio e se movimentasse de forma errática ou cambaleosa. Depois disso, a infecção causaria uma hemorragia interna nas cavidades, fazendo com que o infectado vomitasse sangue 1 ou 2 vezes até seus olhos ficarem num tom avermelhado. E é nesse momento que o infectado sucumbe ao vírus, perdendo o controle do próprio corpo e a capacidade de raciocinar, compreender e falar, assim deixando a raiva e o ódio tomarem conta do corpo, dessa forma se transformando em uma verdadeira máquina de matança irracional, com um único propósito: espalhar o vírus e infectar mais pessoas. E é a partir daí que o infectado irá buscar e atacar quaisquer pessoas que não estiverem infectadas, assim se transformando em perigosos caçadores, devido à adrenalina que corre em suas veias, que os tornam mais rápidos e ágeis, dando a habilidade de correr por horas ou até escalar muros, e também uma grande força. A ponto de curiosidade, ao que parece, os infectados não mostram interesse na autoconservação do corpo, ou até mesmo pouco se importam com a alimentação, assim podendo ficar dias ou até semanas sem comer. No entanto, isso não quer dizer que poderão ficar sem comer ou beber para sempre, ou seja, uma hora ou outra também iriam e por fim acabariam morrendo do mesmo jeito. E como já havia dito, os infectados não se alimentam de suas vítimas, mas sim só as atacam para se assegurarem de que elas estão infectadas e depois partem para a próxima vítima, assim deixando claro que o único objetivo do vírus é se replicar. Outro fato curioso é que, mesmo estando totalmente fora de si, alguns infectados ainda mantêm traços de inteligência básica, como poder se esquivar ou desviar de objetos enquanto correm, ou até mesmo abandonar a presa quando a mesma está longe para ser alcançada. E falando nisso, nunca houveram relatos de animais infectados, com a exceção dos primatas, que, como já sabemos, são os parentes mais próximos dos seres humanos. No entanto, tiveram 2 casos estranhos de portadores. O que são portadores? Bem, os portadores são pessoas que foram expostas ao vírus da raiva, mas elas não foram infectadas pelo patógeno em si. São assintomáticos dessa forma, não demonstrando sintomas do vírus, no entanto, ainda podendo transmitir o vírus de forma involuntária. A imunidade foi encontrada em uma mulher chamada Alice e seu filho, que nesse caso seriam os únicos a receber uma condição genética que lhes permitiam ser imunes aos sintomas do vírus, e deixando seus olhos de uma cor mais clara, podendo essa ser a chave da imunidade, e provavelmente era a peça que faltava para encontrar uma cura. No entanto, isso nunca foi comprovado. Quem poderia pensar que um vírus tão letal poderia ter sido obra de um plano maligno, ou um resultado de uma série de eventos que acabaram dando errado? Mas ao certo é que isso se aplica ao vírus da raiva, já que seu verdadeiro objetivo era ajudar a humanidade. Mas, como dizem por aí, as piores coisas do mundo foram criadas com as melhores intenções. A verdadeira origem desse vírus nos leva até a Universidade de Cambridge, onde 2 cientistas buscavam a forma de controlar os neuroquímicos que geravam a raiva e a agressão no cérebro. No início, pensaram que os experimentos poderiam ser feitos em estudantes da própria universidade, mas logo em seguida pensaram que seria uma perda de tempo, já que os voluntários não aparentavam ser violentos. Por isso, optaram por fazer testes em criminosos altamente perigosos.
Ao dar início aos experimentos com os presidiários, os cientistas notaram que as injeções estavam bastante diluídas, portanto, decidiram aumentar as doses e continuaram a esperar até surtir efeito. Mas, ainda assim, não houveram resultados muito aparentes, e por fim, o criminoso resolve se soltar e atacar um dos cientistas. Assim, eles tiveram que matar o presidiário a sangue frio. E então, um dos cientistas acaba mudando de ideia e resolve fazer experimentos com chimpanzés. No entanto, ainda restava um obstáculo. Os cientistas sabiam que, uma vez que conseguissem controlar o inibidor da raiva, não poderiam transmiti-lo através de pílulas ou por algum tipo de aerosol. Por esse motivo, resolvem transmitir em forma de vírus, parecido com o da gripe, utilizando o genoma, um patógeno do vírus Ebola. Tudo já estava quase pronto. Utilizando o neurotransmissor do vírus, junto com a cepa do vírus Ebola, os cientistas resolvem testar o inibidor em um dos chimpanzés. Mas, lamentavelmente, os resultados não foram como eles esperavam, pois o inibidor acabou sofrendo uma mutação e transformou o pobre chimpanzé em um animal irracional e cheio de raiva, assim dando origem ao vírus da raiva. Ao ver os resultados vindo da ideia do cientista Warren, seu colega Clive ficou horrorizado com os resultados do experimento e, com um ataque de raiva, decide abandonar o projeto. Ao chegar em sua casa, Clive havia chegado deprimido e atormentado por tudo que passou para, por fim, acabar criando uma ameaça para a humanidade. E, por esse motivo, Clive decide pôr um fim naquilo tudo, dando cabo de sua própria vida com um tiro na cabeça. O resto é lenda. Dias depois, alguns libertistas de um movimento pró-vida aos animais acabam chegando na Universidade de Cambridge e, a partir daí, os chimpanzés acabam escapando de suas jaulas e infectam todos no local, dando início aos acontecimentos do filme Extermínio. Agora que você sabe como se originou esse vírus, você acha que os seres humanos estariam aptos a resistir caso algo desse tipo acontecesse na vida real? Deixe um comentário aqui embaixo. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder as próximas notificações. E vamos ficando por aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar, e vejo vocês na próxima pandemia.